Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam aproveitando as nossas aulas e estudando bastante para o Enem que vocês farão no final desse ano. Ok? Vamos começar hoje mais uma aula. Lembrando que eu sou o professor Mábio, vocês já vão me conhecer um pouco mais quando nós estivermos por aí, pelos municípios de vocês. E estou aqui para falar sobre biologia. O assunto que nós estamos priorizando é o assunto que mais é cobrado no Enem, que é a ecologia. E nós estamos, então, falando agora sobre o efeito estufa e aquecimento global. Ok? Vamos adiante. O que é o efeito estufa? Será que efeito estufa é algo ruim para nós? Será que ele sempre existiu ou que ele começou a existir depois que nós começamos a poluir muito a atmosfera, os gases, que nós começamos a liberar bastante nas nossas queimadas? Enfim, efeito estufa é um fenômeno natural. Ele sempre existiu. Quer dizer, desde que a nossa atmosfera se formou, houve uma organização, ocorrências de reações que formaram uma atmosfera viável, boa para a vida. Então, esse efeito estufa é a manutenção de uma temperatura na Terra que garantisse ou que garanta a vida. Então, efeito estufa é algo bom, tá? Mantém a vida na Terra. Bora lá! Efeito estufa, tá aí. A radiação solar entra na Terra, reparem que ela bate na Terra, e se vocês prestarem bastante atenção, a setinha amarela, são duas que entraram, repara que uma bate na Terra e não volta, ela fica. A outra bate na Terra e volta, mas ela não sai da atmosfera. Tudo bem? Espera aí. A primeira, aquela que ficou. Como será que ela ficou? Por que será que ela ficou? Nós temos os nossos seres autótrofos, as nossas plantas, que conseguem absorver a radiação do Sol. É necessário que essa radiação seja absorvida. Isso é na fotossíntese. Mas não fica assim para sempre. A radiação que vem do Sol não é totalmente absorvida, não é totalmente aproveitada pelas plantas. Uma parte delas volta para o espaço, volta para a natureza, tá? Ou então, pelo menos, deveria voltar. Porém, com a mudança da nossa atmosfera, com o excesso de dióxido de carbono, dentre outros gases, por exemplo, o metano, já eu falo desses gases para vocês, essa radiação que excedeu, deveria voltar para o universo, para fora da Terra, não volta, fica na Terra, fica presa. E isso aí está aumentando e tornando cada vez mais densa essa nossa proteção, ou esse nosso retorno da radiação fica cada vez mais aqui na Terra. Acho que é por aí. Vamos adiante. Quais são os principais gases do efeito estufa? Os principais gases são dióxido de carbono, aquele CO2 que a gente comumente chama de gás carbônico. Tá? Por que será que ele está aí? Por conta da queima de combustíveis fósseis, principalmente. Outro gás que é bem comum ao efeito estufa é o metano, esse CH4. Esse gás, ele aumenta na nossa atmosfera por conta da decomposição dos lixos e da matéria orgânica de uma forma geral, tá? Processo de digestão dos animais. O nosso gado, os nossos seres herbívoros, eles produzem bastante metano, ok?
Então são esses os dois principais, mas só são esses? Não, tem mais. Ali embaixo eu tenho o óxido nitroso. Esse aí é um gás muito utilizado na medicina e na odontologia. Então funciona lá como analgésico, como sedativo na medicina e na odontologia. Professor, mas só são esses 3 gases ou tem mais? Tem mais, tem mais. Eu já mostro para vocês que há mais gases. Mas são todos os gases que são gases do efeito estufa? Não, não são todos os gases que são gases do efeito estufa, ok? São os que ficam acumulados aqui na nossa atmosfera, que impede o retorno da radiação infravermelha que não foi aproveitada na Terra. Então, não são todos os gases que existem que são gases do efeito estufa. Tá, mas vamos então continuar. Metano, dióxido de carbono, óxido nitroso. Tem mais outros causadores do aquecimento global ou do efeito estufa que são necessários. O vapor d'água, a água vaporizada. A água encontra-se nas camadas da atmosfera mais baixa e a radiação que entra e atinge os seres vivos, ela permanece por conta dessas nuvens ou dessa água que estão aqui em cima, impedindo a saída dessa radiação infravermelha, ok? Assim, há uma regulação da temperatura nesse ambiente. Isso pode exceder. Na época de chuva, nossa, que não deveria ser assim, pelo menos a gente pensa que deveria ser mais ameno o clima, a água impede que haja o fluxo. Daí, então, a gente fica naquele calorão. Outro agente de efeito estufa, outro gás de efeito estufa é o clorofluorcarbono, CFC. Professor, eu já vi esse CFC quando se falou de ozônio, camada de ozônio. Tem alguma relação? O ozônio também relacionado ao aquecimento global? Não. A camada de ozônio, ela protege a nossa Terra contra outro tipo de radiação, a ultravioleta, ok? E aí não tem relação com o aquecimento global. Porém, o CFC tem interferência no aquecimento global. É um gás de efeito estufa. E esse CFC, ele desmonta, ele desfaz a camada de ozônio. O O3 que estava lá em cima, nos protegendo contra a radiação ultravioleta, ela é quebrada pelo CFC, pelo clorofluorcarbono. Onde que tem isso aí, professor? Como é que eu vou evitar? Final da década de 80, início da década de 90 do século passado, nós então tivemos uma preocupação quanto a isso. A humanidade toda se voltou para tentar resolver o problema do CFC. E aí o que aconteceu? Nós resolvemos, tiramos o CFC que era utilizado nos refrigeradores, nos ar-condicionados, na produção de isopor e conseguimos amenizar a situação da camada de ozônio. Tinha um buraco na camada de ozônio e ela então se refez. Tá? Então, quer dizer, se nós, humanidade, tivermos um ponto em comum, nós tivermos vontade, nós vamos resolver esse problema. Tá? Mas outros gases do efeito estufa, dióxido de enxofre. Esse aí, ele é emitido a partir da queima de combustíveis fósseis, nossos veículos, e há também uma produção natural através dos vulcões. Ok, pessoal? Então esses são os principais agentes causadores do efeito estufa.
consequências do efeito estufa. Não. Consequências do efeito estufa. Manutenção da vida na Terra. Consequências do aquecimento global. Derretimento das geleiras. Já ouvimos falar disso. O que acontece? Derrete a geleira, aumenta o nível do mar. As cidades litorâneas começam a diminuir, começam a ser prejudicadas. A biodiversidade, por conta do aquecimento global, vai diminuindo lá nos polos, aqui na terra mais afastada dos polos, mais próximo da linha equatorial, da linha do Equador, então a gente tem uma diminuição da biodiversidade. Aquecimento global, outra consequência disso é a falta de alimentos. Okay? A produção, por conta das mudanças climáticas da Terra, a produção de alimentos vai ser prejudicada. Ok? O que nós fizemos, então, para tentar amenizar esse aquecimento global? 1997, Protocolo de Kyoto propôs que o mundo todo diminuísse aproximadamente 5% a liberação de gases do efeito estufa. Mas existem práticas, essa prática do Protocolo de Kyoto é mundial, mas existem práticas individuais. Tá? Por exemplo, plantar uma árvore. Alguém aí nunca plantou uma árvore? Todos nós já plantamos árvores. Eu espero que todos já tenham feito isso. E isso é uma prática individual para diminuir o aquecimento global. Professor, como é que eu, plantando uma árvore, eu vou diminuir o aquecimento global? A árvore vai sequestrar o dióxido de carbono. Vai puxar para si o dióxido de carbono. E vai produzir um alimento para nós. Vai produzir manga, vai produzir jaca, vai produzir cupuaçu, graviola, transformando a energia luminosa em energia química para nós. Ok? Então, vamos plantar uma árvore na vida. Não, vamos plantar 10. Ok? Então, essas são práticas individuais. Andar de bicicleta, reciclar o lixo, e aí isso aí a gente demanda outras pessoas, é algo maior. Reduzir a produção desse lixo, reduzir o desmatamento e por aí vai. Vamos adiante. Tem um mapinha que eu coloquei aqui para vocês, vai lá, Ctrl+C, Ctrl+V, imprime essa parte aí, efeito estufa, é um fenômeno natural, permite a vida na Terra. Nós vamos combater fazendo o quê? Reflorestando. Nós vamos combater utilizando energias renováveis. Quem piora? O desmatamento, as queimadas, o depósito inadequado de lixo. Consequências, enchentes, alterações no clima, desertificação de partes da Terra. Principais gases, dióxido de carbono e metano. Tudo bem? Estão me entendendo? Vamos adiante. Agora nós vamos fazer as atividades. Lembrando, pessoal, as atividades que nós estamos propondo para vocês, elas são retiradas lá da coletânea, dos livros que vocês receberam da nossa Secretaria de Educação. Governo do Estado do Acre. Ok? E aí eu coloquei em cima de cada uma dessas, aí no cabeçalho, eu coloquei para vocês de onde eu tirei. Biologia, Ecologia, página 29, questão 1. Ciências da Natureza, não esqueçam disso. Primeira questão, o que diz aí? Os relatórios do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, na sigla em inglês IPCC, têm relevado que as médias de temperatura do planeta aumentaram ao longo dos últimos anos, por causa do aumento da concentração dos gases do efeito estufa. Legal. Reparem aí que 2017, nessa região da América do Sul, mais precisamente onde está sendo apontado ali, Brasil, Amazônia, há um aumento da produção de dióxido de carbono. Eu estou falando em 2017, tá ok? Por que será que isso aí está acontecendo? Ou por que será que isso aí aconteceu?
pelas nossas queimadas, queimada da floresta amazônica, ok? Tá, então tem esse gráfico não está na questão, isso aí eu coloquei para vocês perceberem algo interessante. Então tá, continua a questão assim. Entre os gases que intensificam o efeito estufa estão gás carbônico e metano, gás sulfídrico e oxigênio, gás nitrogênio e hélio, gás carbônico e oxigênio, gás carbônico e nitrogênio. Eu ficaria na dúvida aí, toda vez que aparecesse o gás carbônico. Ah, mas eu falei para vocês que oxigênio? Não, não falei. Eu falei para vocês de nitrogênio? Também não falei. Eu falei para vocês de hélio? Ah, então eu deduzo as letras B, C, D e E e fico com a letra A. Gás carbônico e metano. Tudo bem? Foram aqueles dois primeiros que nós falamos. Desde o início que a gente fala desses dois. Legal. Próxima. Lá, página 30, questão 7, da nossa coleçãozinha, não esqueçam. Um dos problemas ambientais mais discutidos nas últimas décadas foi o aquecimento global. Olha aí a Terra pegando fogo, correndo. Uma das principais hipóteses para explicar tal evento, o evento do aquecimento global, seria ou será no aumento de explosões solares que emitem em maior intensidade ondas de calor em direção à Terra. Eu hoje falei alguma coisa desse sentido para vocês? Não, né? Então esquece esse aí. Letra B. No efeito das correntes marítimas transportando massas de ar quente para os locais frios. Aquecimento global. Falei alguma coisa nesse sentido também para vocês? Não. Letra C. Na liberação de gases poluentes decorrentes da combustão intensificada a partir da Revolução Industrial. Aí eu preciso do professor de História, eu preciso prestar atenção nas aulas de História também. Revolução Industrial, lá 1800 e tarará, seu pico, e aí a produção de dióxido de carbono foi muito grande. Então essa aí parece que está correta. Parece, é letra C, então eu vou ficar na letra D. Nos eventos geológicos, vulcões de grande magnitude, tais como terremotos e tsunamis, ocorridos recentemente, foi por isso que a Terra está se superaquecendo? Não. Na poluição das águas continentais e oceânicas, aquecimento global por causa da poluição das águas? Não. Resposta correta, então, fica a letra C. Parabéns para quem acertou essa aí. Mais uma só. Página 34, questão 21. O aquecimento global decorre provavelmente da atividade do homem, antrópica, sobretudo da queima de combustíveis fósseis. O reflorestamento, com plantas que possuem alto potencial de crescimento, é uma das medidas que podem ajudar a desacelerar o aumento do efeito estufa pelo fato de, vamos plantar uma árvore. Vamos plantar 10 árvores. Vamos ficar a nossa vida toda plantando? Então, aumentar a liberação de gás oxigênio, vou ler de novo, aqui só é uma das medidas que podem ajudar a desacelerar o aumento. Eu quero desacelerar o aumento do efeito estufa. Aumentar a liberação de gás oxigênio e, consequentemente, aumentar a camada de ozônio? Não, nenhuma relação. Realizar o sequestro de carbono, retirando o carbono da atmosfera, incorporando a biomassa vegetal? Opa, esse aí parece que é o correto. Vamos ver? Aumentar a disponibilidade de combustíveis renováveis? Isso aí também seria interessante. Mas ele fala em redução de liberação de CFC, isso aí tem mais relação lá com a camada de ozônio. Aumentar a absorção de CFC, camada de ozônio. Aumentar a área sombreada pela copa das árvores? Resposta correta, letra B. Tudo bem? Pessoal, valeu. Tudo de bom para vocês. Fiquem com Deus e estudem. Até a próxima.